Pensando nisso, por que a gente manda um paciente para o psiquiatra quando ele tem algum transtorno emocional e não para um neurologista, sendo que o neurologista é aquele que conhece todas as funções e o cérebro? Assim, isso é um tabu, né? Eu acho que a minha opinião talvez não seja unânime, Uhum. mas é a minha, né, gente? Então, eu acho que ambos entendem das funções cerebrais, né? Talvez o neurologista entenda mais de lesões relacionadas ao cérebro ou disfunções de circuito, mas aquelas doenças da psique, né? Doenças emocionais, igual você está se referindo, o psiquiatra passa 3 anos estudando. E mais, né? Quando faz uma especialização, mas eu estou falando de residência, ele passa 3 anos estudando isso, né? Esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade, toque. Então, ele é o expert nisso, né? É óbvio que eu acho muito importante que o neurologista tenha, na sua formação, um entendimento sobre essas doenças. Saber o que é, se aprofundar na que você se identifica mais. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes neurológicos tem como comorbidade transtornos emocionais. O paciente que tem AVC fica com uma sequela motora e com perda de funcionalidade. Ele fica depressivo. Uma paciente com esclerose múltipla de 25 anos tem um surto, fica com uma sequela motora, incapaz nessa idade de produtividade, fica depressiva, fica ansiosa. Um paciente com doença de Parkinson, igual eu falei, a depressão é meio que onipresente em todas as fases. Sim. Se eu não entender um pouco disso, o que eu não entendo, eu não identifico. A gente vai vendo que quanto mais a gente entende e vê, mais a gente tem aquele olhar clínico de bater o olho e sentir. Então, se você não entende, não tem o interesse, você não identifica, você não rastreia. Então, eu acho que é importante o neurologista saber, mas se o paciente tem unicamente um transtorno depressivo, ele tem que ser encaminhado para um psiquiatra que é o profissional que estudou 3 anos para isso. O neurologista não está impedido de atender isso, muito pelo contrário, ele tem que saber. Mas se tiver alguma dificuldade, ou seja, é uma depressão de difícil tratamento, com sintomas psiquiátricos, assim, eu digo de psicose associada, com ideação suicida, você tem que, antes de chegar nesse ponto, você tem que chamar o psiquiatra para a jogada. Porque o médico ele tem que ser não só uma pessoa que alivia os sintomas, mas ele tem que ser um guia, pensando no melhor para o paciente. Então, não adianta você ficar com um paciente no seu consultório que você vai dar um tratamento meia boca. Entendeu? Se eu não tenho expertise num assunto, você tem que encaminhar ele É como pra mandar quem... um paciente neurológico para o psiquiatra. Ele entende de cérebro, mas não é a especialidade dele. Né? Exatamente. Mas eu conheço vários pacientes, por exemplo, com síndrome de Tourette, que vão para o psiquiatra, que tratam com o psiquiatra. Mas o psiquiatra entende de síndrome de Tourette também, assim como nós. Eu acho que o ideal do paciente com síndrome de Tourette é o quê? Tratamento em conjunto. Os dois. É uma doença neurológica ou psiquiátrica? Ambas. Ambas? Do neurodesenvolvimento. É uma doença neuropsiquiátrica. Você pode falar um pouquinho mais sobre a síndrome de Tourette? Posso. É uma doença que ela é rara, ela não é prevalente, né? O que é prevalente são os tiques, né? Tiques motores em crianças é algo comum. Uhum. Mas nem todo tique é síndrome de Tourette. Para ter síndrome de Tourette, o paciente tem que ter tiques motores e tiques fônicos ou vocais por mais de 1 ano. Eles têm que ter se iniciado na infância. E muitas vezes esses transtornos motores eles vêm acompanhados de sintomas psiquiátricos. TDAH, toque, depressão, ansiedade. Por isso que eu falo que é uma doença neuropsiquiátrica. Ela tem que ser vista em conjunto. E isso acontece mais uma vez. O cérebro, se você for vê-lo, pede uma ressonância para quem tem Tourette. Está íntegro. Visualmente a estrutura está íntegra. Mas o funcionamento da circuitaria relacionada às emoções, aos movimentos, está danificado muitas vezes por desbalanço de neurotransmissores. Então, Tourette, síndrome de Tourette não é comum. O que é comum é tiques motores que geralmente são transitórios. Começa ali pelos 4, 5 anos, a criança, e depois... Também de neurodesenvolvimento? Melhoram. Tem algum que é mais comum? Algumas coisas que... Principalmente piscamento, você diz a fenomenologia?
piscamentos, jogar a cabeça assim, mais jogadas de pescoço, esses são mais comuns, né, nas crianças, mas tende a ir embora. Mas leva para um neurologista quando identifica? Leva para um neurologista. Eu acho que quando identifica o tique, eles costumam levar mais para o neuropediatra, né? Mas acaba chegando em quem tem consultório de distúrbio do movimento. Mas tiques motores isoladamente, eles acabam levando para o neurologista ou neuropediatra. Quando vem como comorbidade ou quando prevalece a parte psiquiátrica, TDAH, toque, ansiedade, depressão, eles acabam direcionando para o psiquiatra. E eu acho muito importante que E você consegue identificar se o tique ele é de origem de ansiedade ou neurológica? Essa é uma pergunta boa, porque é muito difícil diferenciar um tique. Eu vou chamar de tique... Nervoso? Tique nervoso, assim, eu fico até nervosa, né? Porque esse é um estigma que a sociedade criou. Tique porque nervoso. tinha até a música, lembra? Porque Você aí... me dá um tique nervoso. Exatamente, porque não existe, assim, tique nervoso, né? Existe tique motor, tique vocal, e é óbvio que o nervosismo, a ansiedade, piora o tique, vai exacerbar. O nervosismo, a ansiedade, piora qualquer tipo de movimento. Então, por exemplo, se eu for dar uma palestra, eu vou tremer um pouco, e eu não, até o momento, até onde eu sei, eu não tenho nenhuma doença que causa tremor. Entendeu? E também dá uma gaguejadinha, que seria um tiquezinho vocal. Seria um tremorzinho vocal. Né? Então, assim, tique nervoso foi uma nomeação que a população criou, né? E até mesmo para zoação, né? Bullying nas escolas, eu acho, assim, a minha opinião. A gente vai chamar de tique genuíno e tique funcional, né? Então, tique genuíno é o tique verdadeiro, que acontece por um mau funcionamento, né, da circuitaria cerebral, e é um transtorno do movimento que é, igual eu falei, hipercinético, para mais movimento do que para menos, né? Ele acontece da seguinte forma: a gente fala que ele é semivoluntário. Por que semivoluntário? Porque a pessoa consegue controlar parcialmente ele. Então, o paciente que tem tique, ele consegue controlar, mas não por muito tempo. Ele tá com vontade de fazer, mas ele segura. Mas não por muito tempo. E aí, além de ser semi-voluntário, ele tem algumas características, que ele tem uma urgência premonitória, que é uma sensação de agonia, alguma alteração sensitiva que faz o paciente querer ter o tique. Por exemplo, tique de piscamentos, que o paciente fica assim, ele sente uma agonia no olho, uma vontade de piscar. O tique motor de flexão da cervical, ele sente uma queimação, desconforto, uma agonia, vontade de movimentar. E aí, ao realizar o tique, ele sente um alívio. Então, isso daí é característico do tique. E, além disso, ele acaba mudando o posicionamento no corpo, ele acaba sendo transitório. Então, ele começa, inicialmente, ele tem um padrão, é óbvio, né? Mas ele acaba sendo transitório. Então, ele começa mais piscando, aí depois ele para, tipo assim, uns meses, aí depois ele começa mais jogando. Então, ele não fica toda hora sempre do mesmo jeito, nem com várias fenomenologias no mesmo tempo, né? E existe o tique funcional, que é a pessoa que está fazendo, não sempre voluntariamente, né? Às vezes o cérebro está enganando ela por ansiedade, mas não é um tique genuíno. E isso vem acontecendo muito por conta das redes sociais, porque no TikTok, muitas pessoas... Hoje em dia, as pessoas estão se expondo muito nas redes sociais, né? Sim. Contando das doenças. Isso é muito bom, porque isso daí é uma forma de conscientizar. O que é conscientizar? Aumentar o alerta, né? Sim. Da população sobre algo. Até aceitação. Exatamente, se sentir incluído, né? Achar pessoas que são com a mesma situação para não se sentir deslocado. Então, as pessoas vêm expondo muito as condições, as agonias e as doenças delas, né? E muitas pessoas, inclusive, ao ver no TikTok adolescentes com síndrome de Tourette, acabam também aprendendo socialmente? Fazendo vídeos, né? Postando movimentos, falando que tem tiques também, mas que você visualmente bate o olho e vê que não é um tique genuíno.
Ah, tá. Você consegue diferenciar. Eu vi que difícil, tava viu? vendo bastante consulta, né? Muitos adolescentes procurando os neurologistas, achando que tinham Tourette, quando na verdade eles só estavam... Eu vi um É por vídeo sobre identificação, isso. né? Hoje a minha filha estava falando que, olha, mamãe, a Billie Eilish tem síndrome de Tourette, assim, super interessada em saber. Exatamente. E por identificação pode imitar, é isso? Com certeza. Que é o que o pessoal tá chamando de TikTok tics. Tá. Olha isso. Tem até papers falando sobre isso, né? Olha. Que os distúrbios funcionais, né? Que é quando não existe uma doença identificável, né? E a pessoa tem sintomas mesmo assim. Não é fácil identificá-los, né? Assim, alguns são fáceis, né? A gente vê através de provas positivas, né? Mas não é fácil. E o tique, por ser um movimento semi-voluntário e ficar trocando de lugar a todo momento, é difícil diferenciar de um tique funcional. Então, assim, para você, a gente bate o olho e suspeita, a gente analisa, mas tem que ter um pouquinho de sensibilidade antes de falar, olha, isso aqui é funcional, essa pessoa está fingindo. Exato. Porque funcional é fingindo mesmo. Não, funcional não é fingindo. Porque aquilo, de certa forma, a pessoa tá se expressando que alguma coisa não tá bem. Isso. E se ela foi buscar uma ajuda, talvez o caminho que ela encontrou para buscar essa ajuda seja esse. Poderia ter sido outro. Mas às vezes falta até maturidade de reconhecimento, de você falar assim, poxa, alguma coisa não tá legal em mim. Eu quero ser importante, eu quero que olhem pra mim. Eu acho que se você chega pro adolescente, né, e fala assim, isso daqui não é nada, você tá inventando. Você vai reforçar aquela coisa. Então, assim, acho que esse cuidado também é importante, até de você falar assim, olha, vamos tentar entender o que tá gerando isso, né? De repente fazer um encaminhamento para uma psicoterapia, porque de algum jeito a pessoa está demonstrando, né? O único contato que eu tive com a síndrome, mesmo eu trabalhando na Santa Casa, não chegou, mas aí no consultório particular veio uma vez uma paciente que era paciente de uma das neuros com quem eu trabalho, e ela pediu a psicoterapia. Ela falou assim, olha, eu quero mais que ela vá para conversar, não é reabilitação, nem nada, eu quero que ela... Então, se você puder fazer o atendimento, ela se mordia. Então, o tique dela, eu achei que quando ela chegasse, né, bem coisa de filme, eu achei que ela ia falar assim, ia soltar um palavrão. E não, na verdade, ela me contou que, assim, ela tinha uma questão que ela começava a se morder inteira, então ela se machucava e ela arranhava todo o rosto. E aí, tinha algumas coisas no trabalho que faziam com que viesse esse gatilho, ela começava a se arranhar aqui na mão e ela se trancava no banheiro, mas até sair sangue. Isso é muito grave. Existem tiques desde leves até tiques graves, assim. Tem gente que tem tique motor cervical de extensão do pescoço tão grave que faz lesão cervical. Nossa. Olha. Entendeu? Então... Nossa, deve ser um universo muito difícil, porque isso que você está contando, como saber quando isso é um tique ou se isso é uma crise nervosa, de repente uma também de ansiedade. automutilação, né? Exatamente. Eu acho que o segredo, Karina, sendo muito sincera com você, é você acompanhar o paciente. Porque eu acho muito atrevimento e... eu não sei qual é ousadia você querer saber tudo sobre o paciente, assim, bater no olho. É muito complexo, né? Seja num vídeo, seja numa consulta só. Eu acho que o mais importante é para você identificar o que ele tem. Se é um transtorno, se é um tique genuíno por uma síndrome de Tourette. Se é um tique exacerbado, tique genuíno exacerbado por um transtorno de ansiedade, ou se é um tique funcional, é conhecendo o paciente, é examinando ele em diversas vezes, em diversos cenários. Ele calmo, ele ansioso, entendeu? E funcional não é fingir. Hoje em dia, existe... Você desenvolve um tique a partir da... Fingir é simular. Seria imitar, né? Existem transtornos que são simulados para... Quando existe um ganho secundário... Todo estado tem um ganho. Existe uma simulação. Mas existem pacientes que não têm ganho secundário e têm sintomas somáticos, por exemplo, dor, movimento e crise não convulsiva. Parece crise convulsiva, mas não é. E essas pessoas não têm nenhum ganho secundário e isso é um transtorno neuropsiquiátrico. Existe um mau funcionamento cerebral. A gente não vê nenhuma doença. A gente faz o diagnóstico do transtorno funcional... A partir de... a gente, óbvio, procura por alguma doença causando isso, a gente exclui, mas
principalmente achados positivos de doenças funcionais. Mas a gente entende que esse paciente não está fingindo. É como, eu não sei se vocês chamam assim, o distúrbio neurovegetativo? Não é? Não. É assim, ó. É como se o paciente acha que tem uma doença, tá sentindo o sintoma na pele, mas a gente não acha nenhuma doença nele. Eu explico o seguinte para ele. Eu falo, olha, sua cabeça está enganando o seu corpo. Não tem uma doença identificável, não tem uma patologia identificável. Provavelmente o circuito do seu cérebro não está funcionando muito bem, mas por não funcionar muito bem, ele está enganando o seu corpo e gerando sintomas. Está simulando um sintoma em você. Pode comparar com o pânico, por exemplo, que a pessoa não tem, ela acha que ela está com um problema cardíaco, mas não é. Mas também não dá para falar que não é nada, porque ela acreditar que ela está morrendo, lógico, onde apareceu o transtorno de ansiedade, não. Mas depois que ela tem, ela tá lá, teve o pânico. Aí ela começa a pensar, estou morrendo. Aí ela começa a ter liberação de adrenalina. Aí isso é a somatização, né? Tipo assim, ó, somatização, ele não tá fingindo. Ele tá sentindo na pele todos os medos gerados pela ansiedade e pelo pânico. Então, fiquei com medo, tô preocupada. Eu vou vir no podcast, tô preocupada se eu vou falar a coisa certa, se as meninas vão gostar de mim. Eu começo a suar frio, eu começo a ter dor de barriga, eu começo a acelerar o batimento. Isso é uma somatização. Eu não tô sendo funcional, eu tô tendo uma resposta a um problema que tá acontecendo comigo no momento. Mas essa parte aí de distúrbios funcionais é uma polêmica e tem muito paciente por aí perdido que precisa de a avaliação para isso. Porque o tratamento para isso, gente, é terapia cognitivo-comportamental. Fazer o paciente... Primeira coisa, esse paciente com um transtorno funcional, ele quer achar o diagnóstico dele, porque ele quer melhorar, ao contrário do simulador. E era isso que eu ia te perguntar. Você acha que quando você chega para esse paciente, você fala assim, olha, a sua cabeça está enganando o seu corpo. Isso gera na pessoa mais angústia? Porque, às vezes, ter o diagnóstico faz com que a pessoa fale assim, bom, agora que eu tenho um caminho, E não ter, né? A pessoa ficar, ai, meu Deus, ninguém descobre o que eu tenho. Nossa, mas ela está falando para ir para psicóloga? Isso. O funcional, quando você... dar o diagnóstico e explicar o problema faz parte do tratamento. Ele ter insight que não existe uma doença orgânica identificável, uma patologia identificável, mas que os sintomas dele são potencialmente reversíveis, faz parte do tratamento dele. Ótimo. Então, quando você dá esse diagnóstico, porque é um diagnóstico difícil. Sim, eu imagino. Você tem que ter uma expertise nisso. Quando você dá esse diagnóstico para o paciente, e o paciente que tem transtorno funcional recebe e fica assustado, porque é normal ficar assustado, mas depois fala, olha, então... É potencialmente reversível, então vamos ver. Então, esse daí está no caminho correto. Mas quando você suspeita de um transtorno funcional, você dá o diagnóstico para o paciente, ele se revolta contigo, assim, ó, você está falando besteira, não é isso não, é muito provável que seja um ganho secundário. É como se ele fosse lá querendo já que eu atestasse a incapacidade. Para quê? Para não trabalhar? Não, muitas vezes, né? A maioria. Então, assim, exige... por isso que, igual eu falei, gente, o profissional a gente consegue trabalhar sozinho. Mas muitas vezes é melhor trabalhar em conjunto. Então, faz uns 2 meses, mais ou menos, foi uma paciente no meu consultório, muito querida, me falando assim que não anda há uns 10 anos. Não anda. Que meio que do dia pra noite ela começou a ter dificuldade para andar e parou de andar. Aí eu fui tentar botar ela para andar, porque, gente, neurologista gosta de examinar e ver. O neurologista que não colocar a mão em vocês, gente, vai para uma consulta neurológica, não colocar a mão em vocês, não examinar, não ficar lá perdendo tempo em exame neurológico, não botar vocês para andar, suspeite. Entendeu? Então, fui botar ela para andar. Não consigo. Não vou. Gente, não vou obrigar a mulher a andar. Então, vou te examinar na cadeira de rodas. Examinei reflexo, força motora, alteração sensitiva, tava tudo normal. Botei ela para fazer movimento como se estivesse caminhando, para ver se ela tinha praxis, que é capacidade cognitiva para isso. Normal. Sim. Falei, poxa, né? Avaliei tudo nessa mulher, investiguei. Ela, no final, assim, a filha me mostrou um vídeo dela que ela andava pela casa se arrastando numa almofada. Que qualidade de vida que essa mulher tem?
Então, assim, nenhum neurologista tinha passado mais que, sei lá, 20 minutos no consultório com ela, tinha pedido uma ressonância para ver se não tinha problema na coluna ou alguma coisa no cérebro. Mas, e aí a gente foi avaliar, ela tinha um problema psicológico, assim, de depressão, desde muito tempo. Então, fazer esse diagnóstico, quando eu dei esse diagnóstico, eu fui dar esse diagnóstico depois de um tempo para ela. Então... De depressão? De transtorno funcional. Eu falei, olha, eu avaliei a senhora, fiz alguns testes, complementei com testes em outras consultas, avaliei a senhora tentando andar, pedi exames complementares para a gente excluir alguns problemas, de fato, mais prevalentes, orgânicos, mas o diagnóstico da senhora é um transtorno funcional. Eu expliquei. Aí ela ficou surpresa e ela teve a reação de, olha, então eu posso melhorar disso. Uhum. Que bom. Aí eu falei assim, ó, a senhora vai agora... Eu quero melhorar, né, então... Ela falou, mas não tem nenhum remédio que vai fazer eu melhorar. Uhum. Porque eles querem remédio por quê? Acho que remédio é solução fácil, né? Porque você elimina o sintoma e aí você não precisa ir muito na causa, né? Assim, poxa, o que tá me gerando a dor de estômago? É mais fácil eu tomar o remedinho e ao invés de, assim, eu tenho que alterar meu estilo de vida. De repente, o café da manhã, bacon frito que eu tô comendo todo dia, não me faz tão bem assim. E mudar é difícil, né? Eu acho que a gente tem essa zona de conforto. Todos nós, né? A gente fala, agora você tá indo pra não sei o que. Você fala, mas não, aqui eu já tenho meus pacientes, não é? Assim, então a gente também tem isso, né? Eu encaminhei, eu falei assim, ó, qual que é o seu tratamento? A senhora tem 2 tratamentos. Primeiro, apoio familiar. Aí eu virei pra filha, eu falei, olha, é isso, a situação é essa. O apoio familiar é fundamental para que ela consiga se edificar. E o segundo, tão importante quanto, é a terapia. A senhora precisa reformular os pensamentos, realinhar para a senhora entender que a senhora é capaz. Né? Remédio, eu posso até passar, mas não vai ajudar. No meu consultório, eu prezo pela sinceridade com a senhora. Ótimo. Então, essa pauta de transtornos funcionais, assim, é pouco falado, poucas pessoas conhecem, tem muito paciente perdido aí. E eles precisavam de mais suporte em todas as áreas da neuro. Acredito que tem em outras áreas da medicina também, mas eu não tenho propriedade para falar isso. Mas a psicologia começou assim, né? Foi assim, porque algumas pacientes elas apresentavam determinadas paralisias na época. E não faziam sentido neurológico. E aí, né? O Freud era neurologista, né? E aí ele era chamado e ele examinava e falava, da onde que tá vindo isso? Não combina esse dedo duro e essa perna tremenda. Tinha algumas que tinham afasia. Essas eram, quando eu estudei, eu falava assim, nossa, como que alguém pode desenvolver uma afasia, não conseguir falar, sendo que estava tudo ali e o paciente totalmente afásico, e aí ele começou a investigar e assim, o amor da minha vida foi embora. Pra que eu vou falar se eu não tenho com quem conversar, não tenho pra quem me declarar? E aí, esse fundo emocional é incrível se você ver o que a nossa mente é capaz de fazer, né? Assim como o efeito placebo, que é uma coisa que, assim, cada vez que eu falo, gente, é impressionante você pensar que o fato de você achar que você vai ter uma cura no remédio te ajuda a ter a cura. Exatamente. Então, você lidar com isso mesmo, né? Porque a nossa mente é criativa e eu diria até mais, né? O Miguel Nicoleles, ele tem um livro que é O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro humano, né? E é isso, né? O nosso cérebro, ele cria tudo, né? Ele é o verdadeiro criador de tudo, porque tudo que está à nossa volta foi um ser humano que criou através do seu cérebro e a gente cria até doença, né? E aí, puxando isso, eu continuaria a metáfora dele falando qual que é o papel da terapia. É ver o que você criou e o que você criou te ajuda ou te atrapalha. E aí qual que é a sua criação, né? Porque é isso, né? Nossa, bacana, gente. E o que... Eu vou te fazer uma pergunta de gente leiga, tá bom? Assim, mas é uma coisa que as pessoas normalmente perguntam. Por que quando a gente tem uma doença crônica, a gente aumenta a dose do remédio sabendo que a doença é crônica e é uma doença progressiva, por exemplo, Parkinson? Hoje me perguntaram isso. Tá. e eu adoro quando paciente pergunta. Porque até faz sentido a pergunta, né? Não aquela inquisição querendo te pegar, sabe? Mas aquela pergunta de interesse. Porque quando o paciente pergunta com interesse, quer saber, a gente acha que ele tá engajado no tratamento, né? É igual você falou, o paciente foi para casa pensando. Para você é maravilhoso, porque quer dizer que ele fez a tarefa de casa da terapia. Então, hoje o acompanhante da minha paciente falou assim...
eu tô querendo melhorar os sintomas dela para eu saber se ela tem doença de Parkinson mesmo ou se é um caso atípico. Que aí vem outra questão. Aí ele falou assim, doutora, para que a senhora vai aumentar o remédio da minha esposa para melhorar os sintomas dela, sendo que o remédio não cura e a doença progride? Aí eu olhei para ele e falei assim... Boa pergunta. Seu fulano, excelente pergunta, eu vou te explicar. No Parkinson, até o momento não tem uma cura, gente. E isso daí é importante que as pessoas saibam para não cair em... Charlatanismo. Exatamente. E aí, assim, as medicações que a gente tem hoje, medicamentos, fármacos, são todos sintomáticos, alívio de sintomas. Porque a doença vai progredir, é importante que informe isso no consultório, para a gente ter planejamento de metas, fazer um planejamento para esse paciente. Mas apesar da doença, dos remédios não terem cura, os medicamentos serem sintomáticos, a doença vai progredir. Então, por que dar remédio? Para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Porque esse paciente tem sintomas que geram sintomas físicos, dor, dificuldade de manusear objetos, dificuldade para passar um rímel, dificuldade de se maquiar, lentidão, dificuldade para levantar de um carro, dificuldade para levantar de um vaso sanitário, e sintomas psicológicos, como a parte do constrangimento social. E o paciente que fica constrangido pelos seus sintomas, ele tende a ficar mais depressivo, ansioso e isolado. Que o isolamento, a cognição social, o isolamento, evitar o isolamento é importante para o tratamento, né? Então, a resposta para melhorar a qualidade de vida a partir da melhora dos sintomas motores, que isso também vai gerar melhora da funcionalidade, vai deixar o paciente funcional. E, óbvio, né? Essas medicações que a gente utiliza na doença de Parkinson, elas não são tóxicas. Então, eu estou dando medicação para... Eu não consigo garantir que vai melhorar o paciente. Como ele gostaria, a gente vai tentando. Mas elas não são tóxicas para o organismo, para a gente ficar tentando uma droga tóxica. Então, eu explico muito bem para o paciente, que é prezando qualidade de vida e que é possível que ao longo das consultas a gente aumente a dose dessa medicação, porque a doença progride, os sintomas pioram, e eu quero sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, independente da fase que ele está. E quais são os principais efeitos colaterais das drogas neurológicas? Cada uma tem um perfil, Nathalie. Tá. Levodopa, principais efeitos colaterais imediatos, né? A levodopa é a principal medicação do Parkinson. Desde lá de 1960, é a medicação que a gente chama de padrão ouro, que é a que mais melhora, tá? Principais efeitos colaterais: náuseas, diarreia, uma sensação de tontura, de desfalecimento. Como que a gente previne isso? Começando devagar e aumentando devagar, não indo com sede ao pote. Entendeu? Como que eu brinco com os pacientes? Como que a gente vai fazer para melhorar os seus sintomas e achar a sua dose? Porque a sua dose não vai ser igual à dose do fulano que você conhece. Quando você cozinha, como que você... Eu amo analogias. Como que você tempera? Você pega uma mãozada de sal e taca? Não, né? Você coloca um pouquinho, experimenta. Coloca um pouquinho, experimenta, pra gente chegar na menor quantidade de sal que deixe a comida gostosa. Eu vou fazer isso com o senhor. Eu vou começar devagar e subindo devagar e acompanhando o senhor. Eu não vou deixar de acompanhar o senhor. O senhor vai ter meu celular, o senhor vai me dar notícias, ainda que semanalmente, pra gente chegar na menor dose que deixe o senhor bem. Ela é maravilhosa, não é? Que deixe o senhor bem. Espero não precisar de você, mas... Nossa, ela é maravilhosa. Não tem como não... Porque Só se for eu acho gente... demais esse jeito. Por isso que eu me encantei com o conteúdo dela. Porque é demais isso, né? E assim, eu acho que é a linguagem perfeita de acolhimento, de verdade. Acho que a pessoa se sente segura. Isso é medicina. De verdade, segura isso é medicina. e tratada e bem vista e ser humano, sabe? Porque eu entendo, né, que ao longo do percurso algumas coisas a gente vai dessensibilizando. Sei lá, a morte, porque faz parte, né? E talvez se você for chorar todo paciente que morreu, mas eu acho que às vezes perde-se a dose e esse seu jeito doce, assim, é o que me encanta no seu trabalho. Obrigada, Nathalie. Eu acho que eu tava conversando com vocês mais cedo que eu acho que as outras, todo mundo tem que ter empatia, mas eu vou falar da nossa área, porque a gente tá nela, né? Quem é da área da saúde tem que ter empatia pelo outro ser humano. E eu acho que quando você tem um familiar ou uma pessoa que você ama
numa situação de ausência de saúde, que é doença, seu nível de empatia vai de tantos a 1000. Porque você espera que os outros profissionais tenham empatia contigo. E eu já enfrentei muito isso. Meu pai, ele faleceu. Meu pai era médico. E, assim, era a pessoa mais importante da minha vida. E a gente passou muito perrengue junto, assim, por coisa de saúde mesmo, sabe? E nessa trajetória dele de doença, as pessoas não se importavam em explicar o que estava acontecendo. As pessoas não se importavam. Foram poucas as pessoas que me deram suporte. E olha que eu sou médica. Não que as pessoas têm que informar só bem os médicos. Mas quando uma pessoa, sei lá, entende mais do assunto, você fica até meio sem jeito e quer explicar mais. Poderia até trazer mais informação técnica, né? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Assim, muitas vezes foram negligenciadas informações, cuidado, empatia, solidariedade. Então, e meu pai era uma pessoa, assim, muito empática. Meu pai, a gente brincava que tinha paciente que ia nele só pra benzer, pra ele olhar e benzer, sabe? Então, aí, a partir disso, eu acho que, assim, se eu já tinha algo de empatia, que a gente, não sei quanto que eu tinha, eu acho que eu passei a ter mais. E aí, eu passei a me preocupar mais em explicar, olha, o senhor está entendendo o que está acontecendo? Se não, o senhor, fez sentido para o senhor? Quando sai do meu consultório, quem é meu paciente e está ouvindo esse podcast vai lembrar. Sai do consultório, eu falo, fez sentido para o senhor essa consulta? Porque se não fez, o senhor vai sentar e a gente vai recapitular. Porque o senhor não pode sair daqui com dúvida. O papo é pesado, eu fico desconfortável de conversar com o senhor sobre isso, mas o senhor não pode. E o que vai acontecer? É muita informação agora. O senhor vai sair daqui, a cabeça vai funcionar. Anota. Ou me manda no WhatsApp. Ou traz na próxima consulta, porque para o senhor entender para o senhor ir bem no tratamento, o senhor tem que entender sua doença. Por que eu estou te pedindo esse exame? Por que eu estou te tratando? Se o senhor não entender por que eu estou passando esse remédio, o senhor não vai usar. Não é? Com certeza. Então, eu acho medo, qualquer coisa, né? Eu acho que quando a gente nós somos colocadas nessas situações, a gente se sensibiliza, a gente se torna pessoas melhores, ver o lado positivo das coisas. Eu vivi isso com meu pai também, quando meu pai ficou doente, e aí o médico me chamou, ele falou assim, já vai se despedindo. Ele fez pós-cirurgia, assim, então aquele turbilhão que você não sabe nem se a pessoa vai sobreviver à cirurgia. E assim, super, e aí eu entrei no carro, me tranquei no estacionamento, assim, eu socava o volante e falava, idiota, ele tá errado. Meu pai não vai morrer, sabe? Fiquei muito brava, assim, muito, muito, muito. Só que eu não queria demonstrar e eu não queria que ele me visse brava, porque ele tinha acabado de operar, não ia chegar e falar, ai, deu tudo errado, sabe? E aí eu fui pro carro e eu falava, nossa, que raiva. Mas que bom que você fez porque isso, né? Porque eu precisava, naquele momento, de repente, assim, da verdade. É importante que seja... né? Mas, sei lá, dita de um jeito um pouco mais levinho, assim. Porque eu não estava pronta, eu era muito novinha também. Então, não tinha nem maturidade, sabe? Pra mesmo absorver. Que tivesse, né? Mesmo se a pessoa fosse a pessoa mais equilibrada do eu fiquei mundo. com bastante raiva. Assim, a gente viu aquele estado total de negação. Por isso que eu acho que, às vezes, quando você fica com um paciente num processo de morte, você vive todos os estados do luto antes da morte, né? Eu vivi todos os estados do luto antes da morte. O desespero, a negociação, a negação. E esse foi um dia de negação, assim, absurdo. Que eu falava, não vai, de jeito nenhum. Até chegar à aceitação. E eu acho que depois que foi, a coisa foi até melhor, porque eu já tinha vivenciado isso antes. Então, eu consegui ter um processo menos dolorido no pós do que no durante. Mas eu entendo, assim, eu acho que ter vivido isso foi uma coisa que hoje me ajuda muito a trabalhar luto com os pacientes. Muito, assim, eu consigo... Eu agradeço ter essa bagagem, né? Não, lógico, jamais gostaria que meu pai tivesse falecido, mas eu acho que isso foi um caminho, assim, de preparação para que eu pudesse hoje... E para que eu pudesse tratar os pacientes, porque quando a pessoa fala, eu tô com muita raiva, eu falo, meu, tá tudo bem. Fica com raiva, faz parte, eu entendo, eu consigo entender, eu sei o que a pessoa está sentindo. E assim você consegue conversar num nível melhor e ter tido a experiência me ajuda até de falar de coisas
que a gente não tem explicação, né? O que vem depois, ou para onde vamos, o que acontece, são crenças. Mas eu consigo falar disso porque eu falo, olha, para mim faz sentido tal coisa, e para você faz sentido isso? O que você vê assim? A gente consegue pelo menos abrir uma discussão, porque eu também penso sobre, né? E aí eu acho que somos todos humanos, no fim das contas, né? Exatamente. Não tem Muito diferença. Bom.